vez, a amada igreja, aos amados irmãos. Nós vamos, nessa noite, dar continuidade à série de mensagens que temos feito no livro de Apocalipse. Peço que você já possa abrir sua Bíblia. Abra a Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Livro de Apocalipse, capítulo 13. Vamos fazer um rápido programa aqui do que nós temos visto até agora, para podermos então nos situar neste capítulo, no capítulo 13 de Apocalipse. Então nós já temos estudado com os amados irmãos este livro há alguns meses. Nós notamos no capítulo 1 a mensagem enfatizando um Cristo glorificado, um Cristo vitorioso. E este Cristo vitorioso, ele se apresenta para a sua igreja, nos capítulos 2 e 3. Nós temos ali as 7 igrejas da Ásia, e ao término de cada uma das cartas, nós temos sempre um aspecto escatológico. Nós temos sempre a manifestação desse Cristo glorificado, apontando então para a nossa esperança de estar com Ele, estar com o Senhor. Capítulo 4 e 5 do livro de Apocalipse, na realidade, trata daquele momento celestial, de adoração celestial, uma ênfase no Pai, capítulo 4, e uma ênfase no Cordeiro que é digno, no capítulo 5. A partir do capítulo 6, nós temos então o que entendemos ser o início do juízo. Então, o juízo de Deus sendo descrito para aquele período que conhecemos como tribulação. Pastor, eu não sei exatamente o que é tribulação. Tribulação, na realidade, é um termo técnico para lidar com 7 anos onde o juízo de Deus vai vir sobre a terra. Então, Deus vai estar tratando com os corações rebeldes, com aqueles que não se dobraram diante da sua palavra. A igreja foi arrebatada, foi levada por Cristo aos céus. E Deus então vai estar tratando com aquelas pessoas que não se dobraram diante dele, apesar de conhecer a mensagem, apesar então de terem sido confrontados com o Evangelho. Então, a partir do capítulo 6, o que nós notamos? Notamos a descrição de 3 tríades de juízo. A primeira é descrita como 7 selos. Então, cada selo aberto, ele revela algo do futuro, revela algo escatológico, algo que vai acontecer. Nós estudamos cada um desses selos, e os 7 selos, eles apontam para todo o período da tribulação, eles cobrem todo esse período da tribulação. Nós então estivemos notando que o capítulo 7 de Apocalipse é aquele interlúdio que acontece normalmente entre o 6º juízo e o 7º juízo. Aconteceu então nos selos. Houve uma pausa no assunto que estava sendo exposto por João, os juízos, e ele então vai tratar a respeito dos 144 mil do povo de Israel, que vai estar então sendo salvo naquele período da tribulação. Normalmente a ênfase dessas pausas, desses interlúdios, é lidar com alguma situação, com alguns personagens ou com o povo de Deus, mostrar o que vai acontecer com o povo de Deus dentro daquele período. Nós temos então a descrição das 7 trombetas, é o anúncio então de cada juízo, cada trombeta anuncia então a chegada de um juízo, e nós notamos que esses juízos, eles vão piorando à medida que são descritos. Nós vimos, por exemplo, a ênfase nos selos de 1/4 da terra que vai ser afetada. Quando você chega nas trombetas, você tem 1/3 agora da terra, das pessoas que moram na terra, sendo atingidas pelo juízo de Deus. Entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, nós temos mais um interlúdio, um momento para falar novamente do povo de Deus. Temos ali um momento autobiográfico de João e também a ênfase nas 2 testemunhas que vão pregar em Jerusalém. Após
este período de interlúdio, a 7ª trombeta é declarada, apontando para a vinda do Senhor Jesus, mostrando então que o propósito é esperar nesse Senhor Jesus, a inauguração do reino que aconteceu, um dia vai ser consumado. E aí agora nós chegamos no capítulo 12, o capítulo 12, 13 e 14, e até uma parte do 15, é o que nós chamamos de mais um interlúdio, ou um macro interlúdio, um grande interlúdio, uma pausa na descrição dos juízos. Está faltando ainda 7 cálices serem declarados, que são os últimos juízos de Deus antes da chegada de Jesus. Mas antes de falar dos 7 cálices, João então vai fazer uma abordagem daquele período, trazendo algumas ênfases sobre personagens importantes que precisam então serem bem entendidos. Então nós vimos no capítulo 12 uma ênfase em pelo menos 3 personagens que aparecem ali: a mulher, nós vimos um descendente e nós vimos também o dragão, que também é denominado da antiga serpente, uma alusão ao que acontece ali no Éden e a promessa do proto-evangelho em Gênesis 3,15, aquela promessa de que o descendente esmagaria então a cabeça da serpente. Então um personagem importante aparece já no capítulo 12, que é um integrante do que nós chamamos de falsa trindade. Como assim, pastor, falsa trindade? Eu conhecia a trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma essência em 3 pessoas. Eu conhecia a trindade, o nosso Deus, o caráter do Deus que nós adoramos. Mas nós temos aí um trio maligno, que vai tentar em alguns momentos se mostrar como a trindade. Vocês vão notar aí as evidências disso. Eles vão se parecer com a trindade, vão tentar meio que parodiar, fazer um sarcasmo na trindade, com as mesmas ações, com as mesmas atitudes que nós encontramos na trindade. O capítulo 13 vai então acrescentar nessa história os outros 2 personagens da falsa trindade: o dragão, que é Satanás, a antiga serpente, já foi incluído, já foi tratado, e agora nós temos um texto que vai falar de 2 bestas, capítulo 13, uma besta que surge do mar e uma besta que surge da terra. Significa que se trata de 2 personagens diferentes. Nós estamos lidando com um personagem político, com uma autoridade política, e uma autoridade religiosa da época. Então, no período da tribulação, vão surgir estes personagens. Então, João dá uma pausa para que você entenda melhor os personagens e o que vai acontecer dentro desse período. O primeiro personagem é o que nós conhecemos como o anticristo, uma espécie de tipo de Cristo, mas completamente contrário àquele que nós conhecemos. E a segunda besta, o segundo monstro que é descrito aqui, a ideia são homens, são descritos de maneira simbólica, tratando do seu poder, da sua autoridade, mas são personagens, homens, que vão viver nesse contexto. E o segundo personagem animalesco, com crueldade, é justamente o falso profeta. E aí você tem esta falsa trindade: o dragão, o anticristo e o falso profeta. Eles vão estar atuando neste período aí, e nós vamos entender um pouquinho mais essa noite a respeito deste segundo personagem, que é o anticristo, o seu poder político dentro daquele contexto. Vamos então fazer uma leitura. Apocalipse capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 1 ao versículo 10, é o texto que nós estaremos lendo. Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia.
A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoravam o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoravam a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, que pode pelejar contra ela? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vamos orar. Deus amado, nós estamos na Tua presença com a Tua palavra aberta. Suplicamos, ó Deus, que abra os nossos olhos para entender a Tua verdade, que nos auxilie, ó Deus, através da iluminação do Teu Espírito, e que possamos, ó Deus, tentar compreender trechos tão complexos, tão simbólicos, mas, ó Deus, que tem lições importantes para todos nós. Que o Senhor nos auxilie nessa empreitada. A nossa súplica é que o Senhor cresça e seja glorificado, e o pastor diminua. Em nome de Cristo. Amém. O capítulo 13, então, vai tratar a respeito desse personagem, vai tratar a respeito do anticristo, do versículo 1 ao versículo 10. E é interessante que temos aqui um marco temporal, logo nesses primeiros versículos. Nós temos então o período em que isto vai acontecer. Se você notou bem na leitura que nós acabamos de fazer, no finalzinho do versículo 5, é dito que o anticristo vai ter autoridade para agir 42 meses. 42 meses equivale a 3 anos e meio. Você já deve ter notado que a ênfase de Apocalipse é lidar com este período de 3 anos e meio. Então, os personagens que são citados, as situações complexas e difíceis para o povo de Deus que acontece, então se focaliza neste momento. Então, aqui nós temos a ação do anticristo, já então de maneira bem ativa, bem intensa, nesse período dos 3 anos e meio. O anticristo, ele é um personagem que faz parte de toda a tribulação. O livro de Daniel, no capítulo 9, nos diz que a tribulação se inicia com a assinatura do pacto, feita pelo anticristo. Mas no segundo momento da tribulação, que nós chamamos de grande tribulação, os 3 anos e meio finais serão de grande atividade, grande perseguição, grande crueldade por parte, então, do anticristo. Então, nós estamos lidando com um período de 42 meses, o último período, onde, então, esse personagem é enfatizado. Já tenho dito também para os amados irmãos, que no nosso texto, temos esta expressão para esses personagens na tradução, a besta. Mas que na realidade o propósito é que nós possamos pensar em algo monstruoso, algo feroz, algo animalesco. Essa palavra que aparece aqui para besta é a mesma palavra que aparece no texto original para um animais feroz, um animal que destrói.
Então a ideia aqui é você imaginar então a crueldade deste homem como uma besta, um animal feroz. Seria esta ideia. Alguém que está desejoso, com sede de sangue, e o sangue dos cristãos. Então a perseguição vai acontecer. No versículo 1, você nota então que começa a descrição deste monstro. Às vezes nós acabamos olhando para essas descrições e tentando montar uma figura dele, né? Tentamos fazer um desenho. Então pensamos, 7 cabeças, 10 chifres. Nota a dificuldade de você fazer então uma figura deste personagem. Entendo que a ideia é termos uma noção, tanto que você vai atentar para uma linguagem aqui que nós chamamos de analógica, uma linguagem comparativa. Nós vamos notar que ele é semelhante e vai ter essa linguagem aí descrevendo. Então, este monstro é descrito assim, com 7 cabeças e 10 chifres. A ideia de cabeças aqui é justamente trazer à tona poderes, autoridades. Então, nós não sabemos ao certo se o anticristo vai estar dominando 10 outras autoridades, 10 outras regiões, macros, mas sabemos então que tem essa ênfase aí nesta autoridade designada por 7 cabeças. Os chifres que são aqui descritos, já também disse aqui para os irmãos, que é uma linguagem para representar poder no Antigo Testamento. E muitas das vezes a palavra poder que você encontra traduzida no Antigo Testamento é a mesma palavra que se traduz chifre, é a mesma palavra. Em alguns momentos se traduz chifre, em outros se traduz poder. Se você lembrar, por exemplo, daqueles filmes onde aparecem alguns guerreiros, alguns vikings, eles usavam em alguns momentos alguns capacetes, e esses capacetes tinham chifre. Já notaram essa figura acontecendo? O que isso representa dentro daquela cultura? Representa o poder daquele guerreiro. Então é a ideia de que ele é todo poderoso, ele tem chifres, e muitas das vezes o maior chifre ou o maior número de chifres era justamente a descrição do mais poderoso. Então nós notamos que este é o contexto ali, e este anticristo é descrito então com 10 chifres. A ideia é de um ser muito poderoso, e nós vamos notar que todo esse poder advém do dragão, advém então da antiga serpente que está por trás deste líder político dentro daquele contexto. Então este animal, esse monstro, é descrito no versículo 1 com 7 cabeças, 10 chifres, e no versículo 2 nós temos mais algumas informações sobre ele. É dito que ele era semelhante, olha a linguagem, ele era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Então agora nós temos aqui 3 animais que eram temidos na época para descrever então este anticristo. Eu não sei se os irmãos estão lembrados que esta descrição ou esta série de animais é justamente o que aparece num outro livro do Antigo Testamento, que também é profético, que também é escatológico. É o livro de Daniel. Eu acredito que os irmãos lembram lá, em determinado momento são descritos 4 animais que representam 4 impérios, 4 reinos. Abra sua Bíblia em Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 1. Note quais são os animais citados, para que nós possamos notar a mesma linguagem em Apocalipse capítulo 13. Daniel capítulo 7, a partir do versículo 1. Creio que os irmãos já notaram, à medida que nós temos feito essa exposição, a dependência que nós temos de Daniel no livro de Apocalipse. Sempre voltamos, sempre estamos trabalhando lá. Trabalhamos muito com o capítulo 9 de Daniel e temos agora uma ênfase no capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 1.
Vamos fazer essa leitura. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Interessante essa expressão mar grande aqui, que a besta surge justamente do mar. É interessante essa expressão. Essa é uma expressão que apareceu no Antigo Testamento para falar dos poderes, então do surgimento de poderes. Então aparece do mar grande, versículo 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Nota a mesma expressão. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, dentre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha quantos chifres? 10 chifres, a mesma descrição que nós temos da besta que surge do mar em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis aqui nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava insolência. Então nota que a descrição que é feita lá de uma boca que fala insolências, como nós vamos notar em Apocalipse 13. Este 4º animal que tem 10 chifres e sobe um pequeno chifre dele. A descrição então que é feita aqui a respeito deste animal poderoso que tem dentes como de ferro. A descrição do que foi feita do dragão, já dentes como de ferro, e este pequeno chifre aparecendo no livro então de Daniel, com um apontamento aí para o anticristo. Então note que o 4º animal de Apocalipse capítulo 13, ele tem as características, ou ele é descrito como um animal que tem uma somatória dos outros. Então você nota que esta besta que surge em Apocalipse 13 é descrita como um leopardo, como um urso, como um leão, justamente os 3 primeiros animais. E o que isso significa? Aponta então para um governo, para um poder que vem e tem nele a força de todos estes outros reinos juntos, para você entender o poder deste 4º reino. Em Daniel, nós temos 4 reinos sendo descritos. Talvez os amados irmãos possam se lembrar do sonho de Nabucodonosor, que ele retrata uma estátua. E é interessante esta figura, porque em Apocalipse 13 também vai ter uma estátua que vai ganhar vida, lá em Apocalipse 13. Essa estátua, a descrição dela é que a sua cabeça é de ouro, ela tem um peitoral em seus braços de prata,
o abdômen e o quadril de bronze, e você tem as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E a ideia é que se trata justamente de 4 reinos, 4 poderosos impérios. Nós temos o Império Babilônico, que seria o Império de ouro. Interessante isto, é até importante notar a estátua que foi construída por Nabucodonosor. Depois você tem o segundo império, que é o Império Medo-Persa. Você tem o terceiro império, que é o Império Grego. Notaram que quando nós fazemos quando foi lido aqui, o terceiro animal, é dito que ele tem quantas cabeças? 4 cabeças. E a ideia, como eu coloquei para os irmãos, são 4 governantes. Justamente o que aconteceu com a Grécia. Nós conhecemos a história de Alexandre o Grande, que na sua morte, os seus 4 generais assumiram ali todo aquele local, toda aquela região da sua conquista. E quando nós estudamos, por exemplo, o panorama do Novo Testamento, nós falamos muito dos Ptolomeus e dos Seleucidas. São muito importantes dentro daquele processo ali. Então nós temos essas 4 cabeças na Grécia e nós temos Roma sendo descrito. Mas é importante entender que quando há uma descrição para Roma, vai além da Roma do primeiro século. É a Roma do primeiro século, mas aponta para o reino do anticristo que virá. E é dito que uma pedra vai ser cortada no livro de Daniel, sem que haja, então, uma pedra que não seja cortada por mãos, e esta pedra vai vir sobre os pés desse último reino, do Império, então, romano, e vai destruir. E nós sabemos que a pedra, então, é o reino que vai ser consumado por Cristo. Então, o próprio anticristo é descrito, então, como este reino que vai vir, o último reino, o reino romano histórico, mas que se dá continuidade, então, dentro da tribulação. Não há nenhuma novidade nisso. Se você parar para pensar, por exemplo, é dito que Jerusalém, nas 2 testemunhas, é descrita como o Egito. Mas Jerusalém não é o Egito, mas é um tipo de Egito. Nós vimos também a descrição de Sodoma. Jerusalém é descrita como Sodoma, é um tipo de Sodoma. E também o império do anticristo que se levantará naquele período é um tipo de Roma. Então vai se levantar naquele período até que Cristo venha e possa vencê-los. Então quando nós lidamos com essa literatura apocalíptica, nós estamos lidando com muitos símbolos. Os irmãos devem notar isso. Você vai para o capítulo 13 de Apocalipse, tem uma descrição de um dragão, de uma besta, vai para Daniel, e isso tudo parece muito confuso para todos nós. Mas precisamos tentar entender, e se é a primeira vez que você está ouvindo sobre isso, sobre esses símbolos, sobre estes impérios, sobre o anticristo, então você precisa ir acompanhando e depois ir lendo para ir aprofundando este assunto. Então o que nós temos é a manifestação do reino do anticristo e do anticristo nos últimos 3 anos e meio da tribulação, como nós vimos no versículo 5 ali do capítulo 13. É dito no versículo 2 do capítulo 13, volta lá para Apocalipse, capítulo 13, depois que foi feita essa descrição de que o anticristo vai ter o poder desses animais. Nota o finalzinho do versículo 2. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto com a descrição do dragão que perdemos alguns detalhes importantes. É dito: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O que é importante de perceber aqui nessa descrição? É importante entender que por um momento, Satanás, ele está agindo muito mais do que muitas das vezes nós pensamos. Quando nós paramos para meditar e pensar sobre o poder de Satanás e dos demônios, normalmente nós limitamos este poder
a uma possessão individual. Nós normalmente paramos e pensamos, não, Satanás influencia as pessoas de maneira individual. Ele acaba, então, assumindo ou entrando nas pessoas e tendo, então, influência. Mas o que nós vemos aqui é que Satanás não tem uma influência apenas de maneira individual sobre as pessoas, mas Satanás tem uma influência sistêmica. O que é isto? Todo o sistema político da época da tribulação vai ser diretamente influenciado pelo poder de Satanás. Satanás vai estar por trás deste líder político que vai se levantar naquele mundo, naquele contexto. E é interessante notar dentro deste capítulo que as descrições para este líder político é uma descrição de âmbito universal. Muitas pessoas vão ser influenciadas por ele. Então você tem um líder político, uma autoridade na época, sendo colocada ali por Satanás, recebendo a autoridade de Satanás. É o que nós vemos aqui dentro desse contexto. Por que é importante falar sobre isso? Sobre esse contexto político da tribulação e do poder influenciador, do poder da autoridade concedida pelo próprio Satanás a estas autoridades. Porque às vezes, meus irmãos, nós acabamos pensando de uma maneira um pouco inocente em relação aos governos e às autoridades deste mundo e do mundo vindouro. E o que a Bíblia nos mostra é que os poderes políticos muitas das vezes foram diretamente influenciados pelo diabo. Nós muitas vezes não paramos para pensar nisso, mas dentro deste contexto nós vamos notar no capítulo 13 que o poder econômico daquela região está sendo administrada, gerida diretamente por Satanás. É justamente aqui a descrição do selo, aqueles que são selados para poder vender e para poder então comprar. Então o sistema econômico dentro da tribulação, dentro desse período, está sobre o governo do anticristo, que é comandado por Satanás, o sistema político. E nós vamos notar na continuidade dessa exposição, nas próximas mensagens, que o poder religioso está controlado dentro deste período por Satanás. É interessante que muitas vezes achamos que Satanás age diretamente pelos ateus. Achamos, não, são os ateus que são completamente usados por Satanás. Mas, biblicamente, Satanás usa a religião. Nós vamos notar isso. E como usa a religião para enganar as pessoas. Então, a forma que Satanás age é muito mais sutil do que por vezes nós pensamos e entendemos. Nós vamos estar notando isso no decorrer das próximas mensagens. Hoje eu quero que você note este poder de Satanás sendo dado então ao anticristo, a esse líder político. Quando nós pensamos sobre líderes de impérios, príncipes, reinos e reis durante as Escrituras, nós vamos notar que de fato Satanás acabou sendo descrito muitas das vezes na vida de muitos reis. Ele estava por trás de vários reis. Não é por acaso que João vai nos dizer, na sua carta, primeira carta, que muitos anticristos surgirão. E esses anticristos serão justamente guiados e governados por Satanás, até a chegada do último anticristo, do anticristo final na tribulação. Quando nós paramos para notar reinos e governos na Bíblia descritos como governados por Satanás, você vai notar, por exemplo, Isaías 14, é uma descrição clássica da queda de Satanás, muito utilizada. Nós notamos ali a descrição do rei da Babilônia. Se você notar, está falando do rei da Babilônia. Mas a descrição parece ir além de uma descrição meramente humana. E a ideia é que ele está falando do rei da Babilônia, mas por trás do rei da Babilônia tem um poder diabólico, tem um poder satânico.
Quando nós olhamos para Ezequiel 28, é um outro texto que fala a respeito da queda de Satanás, e vai falar do jardim do Éden, ali o jardim de Deus. Você tem a descrição do rei de Tiro. Se você ler com atenção, você vai notar que o texto está falando do rei de Tiro. Mas as descrições que vêm surgindo apontam justamente para um poder que está além do rei de Tiro. E você nota que a descrição está além de um simples governador de Tiro. Então você tem a Babilônia sendo descrita assim. Você tem o rei de Tiro e o seu rei sendo descrito assim. Quando nós chegamos, por exemplo, em Daniel capítulo 10, se fala de uma batalha espiritual que acontece nos céus com Miguel. Só que se você prestar bem atenção na descrição da batalha espiritual que está acontecendo, é dito que esta batalha acontece com o príncipe de onde? Qual é o local? Da Pérsia. Ou seja, mais um império, mais um governo dominado pelo poder do diabo. Então nós temos essas descrições acontecendo por trás dos poderes políticos. E tudo isso, meus irmãos, vai se desenrolando, vai se desenvolvendo até a chegada do anticristo. Muitos acreditam que Nero foi um tipo de anticristo, justamente pela sua crueldade, pela sua maldade. E nós vamos ver essa noite quais são as características de um governo e um governante que é exatamente influenciado por Satanás, é usado por Satanás. E nós vamos notar que Nero está dentro dessa descrição. Muitos descrevem Hitler dentro dessa descrição como alguém que foi usado, que foi influenciado diretamente pelo poder de Satanás. E nas Escrituras, em Apocalipse 13, nós temos a descrição deste líder político, desta autoridade, dentro daquele contexto, recebendo o poder e o trono para governar, dado pelo diabo. Eu quero que nós possamos notar algumas características deste reino do anticristo na tribulação, para que possamos notar as características de um sistema político, de um governante influenciado diretamente pelo diabo. Nota os versículos 3 e 4 comigo. Apocalipse capítulo 13, versos 3 e 4. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adorava o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Preste atenção no que acontece no versículo 3, nessa descrição que está sendo feita da besta. Um líder político que foi ferido mortalmente, uma ferida de morte, e foi curado. Isto te lembra alguma outra circunstância, um outro personagem da Bíblia? Quem foi ferido e após essa ferida mortal teve vida novamente? Jesus. Aqui nós temos uma descrição, uma imitação justamente do que acontece com Jesus. A sua morte na cruz e a sua ressurreição. O que vai acontecer naquele período é que este líder político, ou esta sua autoridade naquela época, ele vai ser ferido dentro daquele contexto, e ele vai então, de uma maneira miraculosa, inesperada, ser curado. E ele de repente está dentre todos, e todos o veem, e ele está curado. Todos esperavam sua morte, mas ele meio que renasce das cinzas, e está lá com todo o seu poder. E o que nós vemos dentro dessa descrição é que quando isto aconteceu, quando este evento acontece miraculoso, o que nós notamos é que as pessoas ficaram maravilhadas. Notaram aqui a descrição? Se você tem lido a respeito da vida de Jesus e seu ministério,
Muitas vezes essa palavra que aparece aqui, o anticristo, é utilizada para Jesus. Diante do que Jesus faz, diante dos seus milagres, as pessoas ficavam maravilhadas. Então nós temos aqui as pessoas maravilhadas por aquilo que está acontecendo com o anticristo. Satanás está fazendo uma espécie de paródia do sacrifício e da ressurreição, uma imitação barata do que aconteceu com Jesus. Note que por trás deste evento, por trás deste grande líder político, nós temos então um poder grandioso de Satanás. E as pessoas então ficaram admiradas com aquele poder. A partir daquele momento, a partir daquele evento, a descrição que nós temos é que as pessoas começaram a olhar para o anticristo como se ele fosse o Messias, como se ele fosse algo único, um ser incomparável. Uma das perguntas do versículo 4: quem é semelhante à besta? Quem pode ser comparado com este líder político tão maravilhoso, tão poderoso? Quem pode pelejar contra ele? Quem pode vencê-lo? Se na realidade ele recebeu um golpe mortal e está aqui de uma maneira que todos estão admirados e espantados. Então as pessoas começarão a adorar ao anticristo, a besta e também o dragão. Nota o que é dito aí no início do versículo 4: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta. O que isso nos ensina a respeito deste poder político dentro daquele contexto da tribulação e o poder político de Satanás, ou por trás das lideranças no decorrer dos tempos? É que quando um líder político, um governo, uma autoridade, um império se levanta, e muitas das vezes com um grande poder, com um poder quase que incomparável, com alguém quase que invencível, com uma espécie de Messias, quando alguém se levanta desta maneira, mas leva as pessoas para uma falsa adoração, isto é poder de Satanás. Quando se levanta, então, um líder político, um governo, uma autoridade, um partido que levem as pessoas a qualquer adoração que não seja de Jesus, que não seja de Cristo, que desvie as pessoas da verdadeira adoração, por trás desta liderança tem um poder demoníaco e satânico. É o que nós estamos vendo dentro deste contexto do anticristo. O próprio líder ou a própria liderança sendo adorada, e por causa do poder desta liderança, o próprio Satanás também é adorado. Muitas das vezes, o efeito espelho que acontece na nossa adoração, por exemplo. Quando nós, por exemplo, damos um bom testemunho, o que as pessoas fazem? Glorificam o nosso Deus, não é assim? Elas veem as boas obras que nós fazemos e dão glória a Deus. Da mesma maneira está acontecendo aqui. As pessoas estão admiradas com toda aquela obra política, governamental, estão adorando aquele líder e também aquele que deu o poder a ele. Nota que coisa interessante. Nós precisamos, meus amados irmãos, notar essas descrições para que não possamos ser ingênuos dentro de contextos governamentais, quando líderes se levantam contra Deus, quando líderes se levantam desejando ter uma adoração que pertence somente ao Senhor. Quando isto acontece, é uma característica de uma liderança que é direcionada e dirigida pelo próprio Satanás. Nós temos outras características desta liderança que vai acontecer dentro da tribulação. Nota os versículos 5 e 6. Versículos 5 e 6 de Apocalipse 13. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus,
para lhe difamar o nome e difanar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. O que nós temos agora como ênfase é que a característica de um governo que está sob o comando de Satanás é justamente atacar a Deus e a sua palavra. Ele ataca diretamente a pessoa de Deus, ataca diretamente a revelação de Deus, contraria Deus, blasfema contra Deus, profere arrogâncias contra Deus. É alguém que se considera autônomo e que não precisa então do próprio Deus e acaba tentando eliminar Deus da vida de uma sociedade. Nós temos dentro desse contexto um governo que acredita não apenas que não precisa de Deus, mas na realidade tem Deus como alvo de todo ataque, alvo de toda blasfêmia. Este é o contexto. Meus amados irmãos, nós temos um governo abertamente contrário à palavra de Deus, abertamente contrário a Deus. E eu digo para os amados irmãos que um governo, um império, um magistrado que é e está diretamente contra Deus, blasfemando contra Deus, em plena arrogância de autonomia, achando que uma sociedade não precisa de Deus, que o reino não precisa de Deus, ele é instrumento do diabo. É característica de alguém que está sendo usado pelo diabo. A característica é falar mal deste Deus. É tentar eliminar Deus dos corações, tentar eliminar Deus da sociedade, das mentes. Colocar uma sociedade apenas como secularista, materialista, onde Deus não pode influenciar em lugar nenhum, onde o nome de Deus não pode mais ser usado, não pode ser visto. Uma sociedade que muitas das vezes é dominada por Satanás, surge e aparece quando dentro das universidades os jovens não podem mais defender Deus, não podem defender sua crença, tem que deixar suas bíblias e suas ideias e pensamentos do lado de fora, para poder entrar e ser aceitos ali como acadêmicos e eruditos. Quando jovens, adultos, acabam muitas das vezes não podendo defender dentro de um contexto da CAPES, dentro de um mestrado e doutorado, uma ideia que envolva o seu Deus dentro da academia. Deus foi banalizado, negligenciado, para dizer melhor, Deus foi riscado dos livros acadêmicos. Não se fala de Deus na universidade, não se pode falar de Deus nos contextos políticos, não se pode falar de Deus nessa sociedade. E quando isso acontece, isto é sinal de que Satanás está diante dessas autoridades, por trás dessas autoridades. E nós precisamos repensar o contexto onde isso acontece. É exatamente o que está acontecendo dentro do período da tribulação. Nós não podemos ser levados a adorar a Satanás e esta liderança que blasfema de Deus com um coração arrogante. Esta característica de um governo governado, dirigido, liderado por Satanás. É a característica do período da tribulação e do anticristo. Nós temos uma outra característica aqui, versículos 7 e 8. Além de desejar adoração, além de blasfemar de maneira arrogante, nota que um governo dirigido e liderado, comandado por Satanás, ele persegue o povo de Deus. Nota os versículos 7 e 8. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe também ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Um governo que tem Satanás por fonte de poder, irá se lançar contra o povo de Deus. Irá perseguir com crueldade, com grande fúria, todo aquele que se levanta para adorar o Deus verdadeiro. Meus irmãos, isso já acontece num contexto mundial e atual. Quantos cristãos, e nós notamos sempre isso no culto da igreja perseguida,
Quantos cristãos estão sendo assassinados? Quantas igrejas incendiadas? Quantos países não permitem o cristianismo entrar? Quantos países barram a Bíblia de ser uma literatura acessível? Isto já é o comando e o governo de Satanás neste mundo. Nós não estamos ainda no período da tribulação. Na tribulação, nós vamos notar que este poder ele vai crescendo e é o clímax, é o ápice de todo o poder diabólico. Logicamente que tudo isso está debaixo do controle de Deus. Então Satanás aqui não está rivalizando com Deus. Se você lembra, por exemplo, do capítulo 12, nós fizemos uma descrição das derrotas do diabo. Nós notamos que desde Gênesis o diabo é derrotado vez após vez. Isso para que nós não venhamos a pensar que agora ele tem vitória sobre Deus, de que agora ele é vencedor. A ideia aqui é que Deus concedeu que neste período ele pudesse então perseguir o seu povo, perseguir os santos e levantar então essas lideranças, como Deus tem permitido durante os séculos, durante toda a história. O que é dito dentro desse texto é que há perseguição dos santos, há então morte dos santos. Um governo, meus amados irmãos, anti-Deus, ele tenta prender os crentes, ele tenta calar os crentes, ele tenta mobilizar o mundo contra a igreja. Um governo que está direcionado e dirigido por Satanás, ele age com violência contra o povo de Deus. E um governo assim tem a característica de um governo demoníaco, satânico. Tem Satanás por sua fonte de poder. É isso que nós estamos notando na descrição da tribulação e é isso que nós notamos na descrição dos séculos. Quando nós paramos para pensar sobre Roma, que era justamente o contexto que João vivia, o que nós notamos que os cristãos serviam de tochas para que Nero pudesse se divertir na sua pista de corrida ao lado do seu palácio real. Os cristãos sendo jogados no Coliseu para serem assassinados, devorados por leões, pais da igreja que foram mártires, assassinados por conta da sua fé. E isto vem acontecendo e ocorrendo desde aquele período, porque nós temos a descrição nas Escrituras de que nós já estamos nos últimos dias. E esses últimos dias vêm se prolongando desde aquele período até chegar no seu ápice. É isto que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, na sua segunda etapa, que Timóteo pudesse ter a consciência de que perseguição viria porque os últimos dias haviam chegado, já tinham sido inaugurados. Não a tribulação, mas já os sinais de perseguição, de dor, de morte, de sofrimento, de governo que é anti-Deus e que é diabólico. Então nós precisamos estar atentos para governantes, para impérios, para países, para civilizações que se levantam contra Deus, primeiramente desejando adoração, com um coração arrogante. Segundo, blasfemando contra Deus, blasfemando contra a sua palavra. Terceiro, perseguindo o povo de Deus. Um povo de Deus que só faz bem a essa sociedade. Um povo de Deus que tem desejado ajudar a sociedade socialmente, que tem tentado ajudar a sociedade com conselhos, com o evangelho. Quantas vidas a igreja já transformou e mudou neste mundo? Quantos drogados hoje são ex-drogados? Quantos de nós, meus amados irmãos, se não estivéssemos em Cristo hoje, não saberíamos se estaríamos vivos neste momento? E Deus nos tirou dali. Deus nos poupou de tudo aquilo. Então, meus amados irmãos, nós precisamos notar que essas perseguições ao povo de Deus, elas vão acontecendo justamente porque o povo é fiel, porque o povo está adorando, amando a Deus, e a perseguição acontece. Essa é uma característica deste povo.
Então um governo que é satânico sempre vai se levantar contra tudo que a igreja pensa, contra tudo que a igreja acredita, contra todo dogma, contra todo o povo de Deus. É incrível como hoje, se você vai dar uma opinião em qualquer área, dentro de uma universidade, conversando com amigos, e se você se identifica como um cristão, as pessoas já começam a debochar da sua opinião, e a sua opinião já não tem a mesma validade e valor do que uma outra pessoa que não se identificou como cristão. Por quê? Porque nós acabamos recebendo alguns estigmas. As pessoas olham para a igreja, para os crentes, hoje, e já os perseguem de maneira ideológica. Todas as vezes que nós vamos dar uma opinião, nós somos chamados de machistas, preconceituosos, homofóbicos. E aí todo tipo de classificação acontece para o povo de Deus. O povo de Deus está sendo perseguido. O povo de Deus não tem a permissão de dar sua opinião muitas das vezes, de dar os seus conceitos, de abrir a Bíblia para falar de conceitos, quando eles acabam abrindo livros de filósofos para dar posicionamentos e pensamentos. Mas se nós falarmos dos pensamentos de Jesus, dos pensamentos de Paulo, nós somos os mais desgraçados dos homens, dentro de qualquer contexto acadêmico e erudito hoje. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que nós já vivemos num contexto muito difícil, onde Satanás tem usado como marionetes muitos governantes e muitos líderes. Gostaria que os irmãos notassem aí o versículo 9 e 10, o texto que fecha esta sessão que trata sobre o anticristo. Nós temos aí uma velha frase, já bem conhecida de todos nós. Você lembra das 7 igrejas da Ásia, descrita no capítulo 2 e no capítulo 3. E o versículo 9, ele se repete diversas vezes lá. Lembra disso? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós já trabalhamos o significado desta frase, desta expressão. Aqui nós temos uma chamada de atenção. Tem algo importante que vai ser dito, que vai ser pronunciado. E aí nós temos esse versículo 10. Versículo 10 de Apocalipse 13. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Esse texto, ele tem sido muito debatido, o versículo 10, porque ele parece ser um texto meio acontextual, parece não fazer tanto sentido, ele parece quebrar um pouquinho daquela narrativa que estava acontecendo, e de fato acontece essa quebra, e a linguagem que está sendo utilizada por João é uma linguagem de fato de perseguição, que já foi utilizada no Antigo Testamento. Eu quero abrir 2 passagens do Antigo Testamento para os irmãos notarem a semelhança da linguagem. Abre em Jeremias, capítulo 15, versículo 2. Livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 2. Nota que João está utilizando de uma linguagem conhecida já no Antigo Testamento. Livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 2. Quando te perguntarem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, o que é para a morte, para a morte. O que é para a espada, para a espada. O que é para a fome, para a fome. O que é para o cativeiro, para o cativeiro. Notaram que a linguagem é a linguagem que nós temos no livro de Apocalipse? O que é para cativeiro, cativeiro. O que é para espada, espada. Já era uma expressão que em Jeremias está tratando dos infiéis do povo de Israel. Era aqueles que estavam e se levantavam contra Deus e estariam sendo levados para o cativeiro babilônico. Muitos iam ser mortos a espadas. Muitos iam sofrer. E esta linguagem é utilizada,
Quem é para cativeiro, vai para o cativeiro. Não tem jeito. Quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para a espada, vai para a espada. Jeremias capítulo 43, versículo 11. É a segunda passagem com esta mesma linguagem que Apocalipse utiliza. Ainda falando do cativeiro dos infiéis de Israel. Jeremias capítulo 43, versículo 11. Jeremias 43, versículo 11. Virá e ferirá a terra do Egito. Quem é para a morte? Para a morte. Quem é para o cativeiro? Para o cativeiro. E quem é para a espada? Para a espada. O que nós notamos? Nós notamos que na realidade João está se apropriando de uma linguagem do Antigo Testamento. Ele está justamente utilizando a linguagem que Jeremias já tinha utilizado, bem conhecida. Uma linguagem aqui para toda a catástrofe que aconteceria no meio do povo de Israel por causa da sua infidelidade. A única diferença da linguagem é que em Apocalipse capítulo 13 não se está tratando dos infiéis, está se tratando dos santos. Os santos vão ser perseguidos, mas aqueles que são para a espada vão morrer pela espada. Aqueles que vão ser presos, cativos, vão ser cativos. Esta será a ideia. Talvez alguns, lendo aqui o versículo e notando que alguns do povo de Deus vão morrer, alguns do povo de Deus vão para cativeiro, tem uma tendência às vezes de olhar para tudo isso e se perguntar: como isto pode acontecer com o povo de Deus? Como estes santos vão passar por essas situações, por essas perseguições? Como os santos vão passar pela espada? Meus irmãos, passar pela espada não é novidade. Se você lembrar de Romanos 8, a descrição que é feita da segurança da salvação, é dito que nada pode nos separar do amor de Deus. E lá vai ter uma descrição de nem morte, nem vida, toda uma descrição. E se você notar ali, você tem a descrição da morte, a descrição da espada, a descrição para que o povo de Roma, que já estava sendo perseguido e sofrendo, pudesse descansar em Deus, mesmo que viesse morte, mesmo que viesse cativeiro, mesmo que viesse espada. Nós temos a descrição no versículo 7 do capítulo 13, que é bem interessante. Olha o que é dito aí. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Isso é curioso, né? É um texto que a teologia da prosperidade tem que pular. Vencer? Satanás? Vencer? Que descrição é essa, pastor? Talvez João tenha errado aqui a descrição. Não, meus irmãos, a descrição é essa mesmo. Mas nós temos que entender o que é essa vitória. Porque a vitória de Satanás e a derrota de Deus não se dá neste mundo. Quando um crente morre por perseguição, Deus não perdeu e Satanás não venceu. Porque se fosse assim, Cristo morreu. Então uma morte não decreta a vitória de Satanás. Então a ideia aqui é que Deus vai permitir que muitos dos seus santos, muitos dos seus fiéis sejam alcançados pela espada. Muitos vão cair pela espada. Nós já vimos na descrição dos selos, quando nós chegamos no 5º selo, que muitos já tinham morrido e estavam apenas clamando por justiça, esperando o tempo da vindicação. Então, notarmos que crentes vão morrer, que crentes vão sofrer, que crentes vão ser perseguidos, dentro deste contexto aqui, e que Satanás pode ver isso, enxergar isso como uma vitória, mas na realidade não se trata de uma vitória perante Deus, não se trata de uma vitória espiritual. Deus permite muitos então evidenciarem o seu amor até a última gota de sangue. Deus permite que muitos do seu povo cheguem ao limite
para mostrar a dependência e fidelidade de Deus, e que muitos morram. O que dizer dos apóstolos, que morreram por amor a Cristo? E nós temos a tradição da igreja mostrando que as mortes foram mortes bárbaras, mortes cruéis. A descrição da morte de Pedro, por exemplo, é uma descrição de morte por crucificação, mas crucificação de cabeça para baixo. Então nós notamos, em acompanhar a história até este período da tribulação, que o povo de Deus muitas das vezes é alcançado, Deus permite, o povo de Deus muitas das vezes sofre, muitas das vezes morre. O que dizer dessas igrejas? Há pouco tempo vi uma notícia de que 50 igrejas do Egito tinham sido queimadas. Isso não está sendo divulgado nos nossos noticiários. Muitas das vezes nós não temos a perseguição dos cristãos pelo mundo recebendo a devida ênfase. Mas quando morre um homossexual, você já nota a repercussão que é feita na mídia. O que é isto? É uma mídia tendenciosa, que de fato não está preocupada com a verdadeira perseguição, não está preocupada com a verdade. Muitas das vezes defende uma ideologia. E precisamos entender que isso acontece. Dentro desse contexto da tribulação, muitos vão ser perseguidos, muitos vão ser presos e muitos, meus amados irmãos, vão ser assassinados. Eu não sei se você já leu sobre a vida de um homem chamado John Bunyan. Alguém conhece algum livro que ele escreveu? O Peregrino. Talvez você já tenha visto o filme ou lido o livro. E de onde ele escreveu? Da prisão. Estava preso. Quando nós lemos Filipenses capítulo 3, o livro de Filipenses foi escrito de onde? Paulo fala das suas cadeias, da sua prisão. E é interessante que o livro de Filipenses é o livro da alegria. Em meio à adversidade, em meio à perseguição, em meio àquele cativeiro, Paulo nos exorta à alegria. Então o que nós notamos aqui, meus irmãos, é que de fato, em alguns momentos, Deus vai permitir que nós cheguemos até aquele último momento por amor a Ele. Permitiu com muitos, se pode permitir comigo, pode permitir com você e vai permitir com muitos dentro daquele contexto da tribulação. Mas se nós negociarmos as verdades de Deus de maneira tão fácil com esse mundo, jamais iremos ser perseguidos. Jamais. Porque o mundo não persegue quem está do lado dele. Satanás não persegue quem defende as suas próprias ideias. Por isso nós precisamos defender a palavra de Deus. E se formos perseguidos, podemos dizer: se cativeiro, cativeiro. Se espada, espada. Estamos aqui, Senhor, para a tua vontade, para aquilo que tu tem nas nossas vidas. Estamos dispostos. É para morrer? Estamos aqui. É para viver? Amém. Seja glorificado. Precisamos dessa ousadia, dessa coragem até o fim. É interessante esta linguagem que encerra o versículo 10. Esta é a perseverança e fidelidade dos santos. Pastor, eu pensei que falar de perseverança dos santos era o quinto ponto do calvinismo. Eu pensei que quem tinha montado esta palavra, perseverança dos santos, tinha sido os cânones de Dort, na Holanda. Eu pensei então que tudo vinha ali de Calvino. Não, meus irmãos, perseverança dos santos é bíblica. Está aqui. Perseverar até o fim, por amor ao Senhor. Porque quem nos sustenta a perseverar até o fim é Deus. Então o verdadeiro crente, ele vai estar até o fim, perseverante. Quer venha a espada, quer venha a morte, nós chegaremos lá por causa do próprio Deus. Esta é a perseverança e a fidelidade dos santos. Se na fidelidade dos santos, na esteira dessa fidelidade, vier perseguição, espada ou morte, amém. O que importa é que Deus seja glorificado, honrado com nossa vida
Eu quero encerrar esta mensagem lendo uma citação que tem me tocado durante alguns anos, de um pastor chamado Russell Shedd. Já está bem idoso, não sei se você já leu algo dele ou viu alguma de suas mensagens, mas um homem piedoso. E ele fez uma descrição sobre esse momento final, sobre este caminhar até o fim com Deus, que a primeira vez que eu li me arrancou lágrimas. Eu quero ler para os amados irmãos. Ele faz uma comparação entre um crente e um soldado em meio à guerra. E ele diz o seguinte: triunfo, vitória, não é ausência de batalhas. Derrota não é presença de dificuldades. Muitas vezes, os soldados voltavam da batalha sem um braço. Voltavam da batalha sem pernas. Muitas das vezes os soldados voltavam da batalha com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério, as marcas da vida cristã, ficarão em nossos corpos se formos fiéis. Estas marcas ficarão em nosso coração e ficarão na nossa alma. No grande dia, no dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas e nós estaremos lá. Estaremos lá, feridos. Talvez estejamos lá, marcados, mancos, sangrando, mas nós temos a certeza de que estaremos lá, e esta é a perseverança dos santos. Que Deus enche o nosso coração dessa verdade, de que estaremos lá, independente do que acontecer. Se cativeiro, cativeiro. Se espada, espada. Deus seja glorificado em nós, seja glorificado na nossa vida e nessa igreja. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, estamos na Tua presença agradecidos por entender um pouco daquilo que vai acontecer no futuro, na tribulação. Mas, ó Deus, é interessante como todos esses aspectos da tribulação já são reproduzidos neste mundo desde a entrada do pecado. Nós notamos, por exemplo, Senhor, que Caim perseguiu e matou Abel. Já em Gênesis, perseguição ao fiel, logo no início da Bíblia. Isto vai se estendendo e se desenrolando até, ó Deus, os últimos momentos escatológicos. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por abrir os nossos olhos em relação a um mundo que está de mãos dadas com Satanás. Um dragão, uma antiga serpente, que tem seus dedos tocando as autoridades, os governantes, as lideranças. Ó Deus amado, queremos te pedir, ó Deus, intrepidez, coragem no Senhor e pelo Senhor, para nos nossos dias, nosso hoje, podermos, ó Deus, de cabeça erguida, ser fiel ao Senhor até o fim. Nos mantém, Senhor, de pé. Independente do que aconteça conosco, nos mantém de pé, ó Deus. Entendemos que a garantia da perseverança dos santos está no Senhor, que nos salvou. Nós, ó Deus, te suplicamos que nós possamos ter a mesma intrepidez e coragem destes santos dos últimos dias. Que possamos não negociar a Tua verdade e a Tua palavra. Sermos obedientes em tudo ao Senhor. Para que este mundo, ó Deus, possa ser confrontado com a luz da santidade que está em nós através do Teu Filho.
e que através de nós muitos venham a te adorar, a te conhecer. Ó Deus, queremos encerrar essa mensagem gratos ao Senhor por nos ensinar que estaremos lá com o Senhor no último momento, quando o Senhor voltar, nós estaremos lá. Te agradecemos por esta verdade, em nome de Jesus. Amém.